Shalom a todos e a todas. Eu estou tão acostumada a falar no grupo de mulheres que eu falo shalom a todas, que eu falo shalom a todos para todo mundo. Mas, aleluia, glória a Deus. Como se diz, vamos... Hoje é Efésios 2, continuação da leitura de Efésios 2, hoje é o capítulo 2. Eu estou vendo quantos versículos tem para mim dividir as lives. Estou distraída, gente, quando estou distraída é assim. Mas eu falei que eu tô sempre em contato no grupo de mulheres com as irmãs, então eu sempre falo shalom a todas. Mas eu tenho muitos grupos que tem homens também. Deus seja louvado. Honra e glória do nome de Jesus de Nazaré, nosso amado, nosso lindo. Ok? Então, em Efésios 2, vamos ler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ok? Deu vida. Vivificou é deu vida. Eu vou estar falando com pessoas que ainda estão mortas no pecado, porque o pecado mata, viu, gente? E se a gente não se consertar, ele mata para a eternidade. Deus nos livre, em nome de Jesus, ok? Então, deixa eu explicar. Você está no pecado ainda, você está no pecado, ok? Mas alguém está orando por você. Você tem alguém que está com Deus, com Jesus, ok? As 10 tribos chamadas Casa de Israel, quando o Senhor Jesus veio, elas tinham virado gentios. Então elas estavam mortas no pecado. Elas estavam com idolatria. Todos nós somos um pouquinho das 10 tribos e até mesmo das 12 tribos, ok? Porque depois do ano 70, as outras tribos também foram espalhadas. Então, ai meu Deus, como eu arrumo esse abençoado cabelo. E aí, então naquela época que o Senhor Jesus veio, as 10 tribos chamadas Casa de Israel estavam espalhadas pelo mundo. Não obedecia mais ao chamado Torá, a velha aliança. Eles não obedeciam mais. E eles tinham idolatria, que é um dos piores pecados. É colocar outros deuses diante do Eterno. Ok? Tem várias formas de colocar outros deuses diante do Eterno. Não é só lá com a imagem do santo ou da santa, não. Tem várias formas. Ok? Então, Deus seja louvado. Aleluia. Vamos lá? Então, a pessoa ela ainda está no pecado. Ela ainda está no pecado. Mas ela já foi vivificada por Cristo. E ela precisa sair do pecado. Ela precisa voltar para Cristo. Porque ela já foi vivificada por Cristo. Aleluia. Passa essa live para quem não é crente. A pessoa está no pecado, mas ela já foi vivificada por Cristo. Principalmente se ela tem ali um parente orando por ela. Ok? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Conforme o mundo ensina, o curso é aquilo que o mundo ensina. Olha, você tem que ser assim,
Você tem que fazer... Ah, você tá triste? Ah, usa um negocinho lá para te animar. Bebe um negocinho lá para te animar. Sai com uma pessoa que não é teu companheiro, que não é teu marido ou tua mulher. Sai com fulano, sai. Entendeu? Então, esse é o curso do mundo. O mundo ensina isso. Ah, eu tô precisando de dinheiro. Ah, que tal você roubar? É o curso do mundo. O mundo ensina assim. E não é só roubo de mão armada. Tem aqueles roubos de forma disfarçada. Vamos continuar? Em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ok? Segundo o curso... já li esse aqui. Ok? Então, quando a pessoa chega em Jesus, é como se Jesus estivesse falando para ela, eu te dei vida quando você ainda estava lá no pecado. Quando você andava, conforme o curso desse mundo, conforme o mundo ensina as pessoas a andar pelo caminho do mal. Ok? Segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satã, ou Satanás, ou diabo. Ele é o príncipe. É o príncipe daqueles que vai para as trevas. Ele é o príncipe. O príncipe é um líder. Ok? O príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ok? Então, quem está em desobediência a Deus, ele está com esse espírito do príncipe das potestades das trevas. Ok? É um espírito que ele atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? É aqueles que estão seguindo o Rassatã. Eles são filhos da desobediência, porque o Rassatã foi desobediente ao pai e os filhos também são desobedientes. Incentivou Adão e Eva a ser desobedientes no jardim e o ser humano já nasceu na desobediência. Ok? Com enganos. Vamos lá? Entre os quais todos nós também antes andávamos. Ele estava falando para aqueles que já estavam ali congregados, que já estavam se purificando pelo sangue de Jesus, andando em santidade. Ele falou assim, entre os quais todos nós também andávamos. O apóstolo Paulo falando isso. Porque o apóstolo Paulo também, ele era um judeu, praticante da religião, mas dentro dele ele estava no pecado. Ok? Ele falou assim, entre os quais nós também andávamos. Então ele está se incluindo. Ele não está dizendo assim, eu não andava, vocês andavam. Ele falou, nós andávamos. Ok? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Filhos da ira de Deus. As pessoas que quando Jesus passar a ficar neste mundo, vai receber a ira de Deus. Porque são filhos da ira. Santo é o nome do Eterno. Cuidado, gente. Tem muita gente dizendo por aí que vai ser salvo, vai ser salvo. A Bíblia fala que hoje é o dia aceitável. Amanhã não te pertence, mas você nem sabe que está vivo. Ah, vai ser salvo na grande tribulação. Não vai nessa onda, não. Você nem sabe se amanhã você vai estar vivo. Ok? Fazendo a vontade da carne é assim que o mundo vive. Dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Como os que estão aí, tudo doido. Tem gente que até quer o caminho de Jesus, mas quer ir da forma errada. Quer ir
a força. Deixa o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo liberta. Vamos lá? 3, versículo 3. Esse aqui eu já li. Versículo 3. 4 agora. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, Paulo pregava para os gentios, mas os gentios não era só a descendência de Esaú, a descendência de Ismael, não era só eles que eram gentios. As 10 tribos chamadas de Israel, casa de Israel também já tinha virado gentios. E a casa de Judá tinha joio no meio. Ok? A casa de Judá tinha joios no meio. O Senhor Jesus falou. Então, não é todo mundo que vem falando para você que é judeu, que verdadeiramente é judeu. Tem joio plantado no meio dos judeus também. Tem joio plantado na igreja de Cristo. E tem joio plantado no meio do povo judeu. E tem joio plantado no meio do povo cristão. Então, não acredite em todo mundo que vem dizendo que é de Jesus. A Bíblia diz pelos frutos que nós conhecemos. Vamos continuar? Para a glória de Cristo. Aqui eu já li, né? Nós estávamos mortos. Ele estava falando ali para aquele povo, vocês estavam mortos. Eu estava lá na cruz morrendo. É como se Jesus estivesse falando. Eu estava lá na cruz morrendo por vocês, mas vocês ainda estavam lá no pecado morto. Quantas vezes nós não estamos no pecado, já depois de crente? Quantas vezes a gente está no pecado, fazendo a vontade da carne? A carne, ela ilude, ela faz a gente sofrer. A carne é terrível, gente. E o Senhor Jesus está lá, esperando a gente dar uma brecha para Ele entrar e resgatar a gente. Eu agradeço ao Senhor por Ele ter me resgatado. Já depois de crente, Ele me resgatou de novo. Deus seja louvado. Vamos continuar? E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ok? Para mostrar-nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Ok? É pela morte dele. Até quem ainda não crê em Jesus de Nazaré é salvo por ele. Ainda não crê, mas vai passar a crer. Ok? Quando estava lá morto no pecado, eu morri por vocês. Tem gente que ainda não crê em Jesus, mas é salva por ele. Uma hora vai crer. Aleluia, nem que seja no último suspiro. Em nome de Jesus, vai crer, meu Deus. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vocês têm ideia do que é isso? Esse versículo aqui tem que ser lido muito. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, isso aqui foi escrito quase há 2000 anos atrás. Nós já somos esses séculos vindouros e tem mais séculos vindouros para frente, mas aí agora já estamos perto de entrar no milênio com Cristo, ok? Para mostrar no século vindouro a abundante riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, eu me converti
E 1978, 1980, 1980, 1979, 1979 eu decidi que eu precisava levar minha vida a sério com Deus. Ok? Muitos, quase 2000 anos depois. Ok? Mas era aquilo que ia vir nos séculos vindouros, abundante riqueza, sua graça e benignidade para conosco. Nós somos essas pessoas dos séculos vindouros. Você entende isso? Porque isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. Nós somos essas pessoas dos séculos vindouros. Séculos. Cada século é 100 anos. Já passou muitos séculos. Quase 20 séculos já passaram. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é dom de Deus. Coloca isso na cabeça de vocês de uma vez por toda. Salvação é dom de Deus. Salvação é dom de Deus. Ok? Salvação é dom de Deus. Aleluia? Não é você que paga a salvação. É de graça. Dom é dado. Vamos ver o 9? É para completar o 9. Não vem das obras que ninguém se glorie. Mas hoje em dia as pessoas pregam que para você ser salvo, você tem que fazer isso aí. Não, para você ser salvo, você precisa crer no Senhor Jesus e deixar Ele te transformar, deixar Ele te limpar, deixar Ele te purificar. Porque se você crer e ficar no pecado, você vai para o fogo. Ah, eu creio em Jesus, mas continua no pecado. No pecado não se entra na eternidade. Você crê em Jesus e continua no pecado? Não quer desagarrar do pecado, não quer mudar? Você vai para o fogo. Ok? Por isso que às vezes eu cogito a ideia que os católicos não estão tão errados assim quando eles falam do purgatório. Porque a pessoa crê em Jesus, mas está no pecado. E aí? Ela é salva ou não é? No pecado não entra. Precisa se arrepender. E se morreu sem se arrepender? Vai pro fogo. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de nós, não vem das obras para que ninguém se glorie, ok? Não vem das obras para que ninguém se glorie, ok? Não é por obras. Nós precisamos nos purificar, sair da impureza e fazer boas obras. Mas não é, a salvação não é pelas suas obras, a salvação é pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz, ok? Pai, shalom. Vamos lá, vamos continuar aqui. Por que não é pelas obras? Para a pessoa não ficar arrogante, não ficar prepotente. Eu vou ser salvo porque eu sou um exemplo de pessoa. E já começa o orgulho, a arrogância. Não, nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Ok? Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Não vem das obras que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, uma vez que você chegou a Cristo, ande nas boas obras, porque você foi preparado para andar nas boas obras. Se você for um crente teimoso e ficar só no pecado, você vai passar pelo fogo. Gente, é a Bíblia que fala. É a Bíblia que fala que vai passar pelo fogo. Não foi a Igreja Católica que inventou. A Bíblia fala que quem faz más obras vai passar pelo fogo. Porque precisa ser queimado. Todas as obras ruins, queimado. E fogo. Fogo, a coisa queima mesmo. Queima. Põe a mão no fogo, você vai saber o que é fogo. Vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que vos no outro tempo erais gentios na carne, e chamar de circuncisão pelos que na carne se circuncidam, feita pelas mãos de homens.
ok? Então, aquelas 10 tribos ali, elas estavam desviadas. Elas estavam fazendo tudo que o mundo fazia. Até outros deuses elas tinham. E o apóstolo Paulo está falando: vocês eram igual os gentios. Vocês eram incircuncisos, mas nem está falando dessa incircuncisão no órgão masculino, mas incircunciso de coração. Sabe o que é a pessoa ser incircuncisa de coração? Ela não perdoa, ela xinga todo mundo, ela vive de mau humor, xingando todo mundo, desejando mal. Ela não tem um coração circuncidado. Nós precisamos ter um coração circuncidado, tratável. Nós precisamos ser pessoas tratáveis, para a glória de Deus, para o nosso bem, para a salvação. E eu não quero ir para o inferno, com certeza você também não quer. Eu não quero passar pelo fogo. Eu quero, com a graça de Deus, ter obras que agradam meu Deus. Vamos lá? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne e chamados de incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Okay? Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Separado. Aqui, Israel aqui, foi a tradução que colocou. Mas aqui poderia ser separado, porque justamente a casa de Israel ela tinha desviado, porque a tradução coloca tudo como Israel. Mas na época que Paulo pregava, que o Senhor Jesus veio, a casa de Israel tinha se desviado, só tinha a tribo de Judá em Jerusalém. Eram os únicos que ainda faziam as festas bíblicas, ok? E mesmo entre aqueles ali que tinham em Jerusalém, ainda tinha os falsos judeus. Aqueles que foram, como se diz? Que foram... Que o inimigo veio e plantou o joio no meio. Judas, por exemplo, era um falso judeu. Ele não era um judeu de verdade, ele era um falso judeu. Todos aqueles que maltrataram o Senhor Jesus, fizeram toda aquela maldade, eles eram falsos judeus, eles não eram judeus de verdade. Ok? Então, aqueles estavam separados dos verdadeiros judeus. Aqui, os gentios estavam separados dos verdadeiros judeus. Porque os filhos de Jacó, de Israel, que na realidade é Jacó, Israel, Jacó, uma pessoa. Quando lê a Bíblia, pensa na pessoa Jacó, que é Israel, que ela chama Israel também. Pensa nessa pessoa. Quando fala Israel na Bíblia, você pensa em Jacó e você pensa nas 10 tribos que se espalhou pelo mundo. Senão você vai fazer confusão na sua cabeça. Ok? Portanto, lembra de que no outro tempo eram gentios. Então, as 10 tribos, que era Israel, elas se juntaram com os gentios, com o povo do mundo. E começou a fazer tudo que aquele povo fazia, inclusive ter outros deuses. Ok? Não tinha coração circunciso. E aqui o 12 fala que naquele tempo estavam sem Cristo, sem o Messias. Cristo é o Messias de Israel. Sem Cristo, o seu Messias, seu Filho de Deus. Ok? Separado da comunhão, da comunidade. Não é comunhão, é comunidade, comunhão também está uma coisa ligada com a outra, ok? Aqui fala separada da comunidade de Israel, mas eles estavam separados da comunidade dos judeus. Essa é a realidade. Porque a comunidade que existia naquela época eram os judeus.
precisamos conhecer histórias, senão a gente vai interpretar. Eu vou lendo aqui, aquilo que eu souber da história eu vou falando. Ok? E estranhos às alianças. Eles não estavam mais obedecendo às alianças, nem de Abraão, nem com Moisés. Ok? Estranhos às alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pronto. Sem Adonai, sem Hashem, sem o Eterno. E estava sem Deus, sem o Eterno, sem Adonai, no mundo. Está lá. Ah, eram as outras nações? Não. As 10 tribos de Israel estavam lá do mesmo jeito dos gentios. E Paulo foi lá pregar. A maioria dos cristãos que tem hoje, eles são descendentes das 10 tribos de Israel. O Israel que você conhece hoje, aquele estado chamado Israel hoje, ele era dividido. Metade era das 10 tribos, que chamava as tribos do norte. E a outra metade era da tribo de Judá, que era a tribo do sul. Ok? É que depois, no ano 70, pelo fato do povo judeu ter rejeitado o Senhor Jesus, e Jerusalém como toda a cidade, porque Deus não fala com uma pessoa só. Às vezes ele vai falar comigo só, com você, mas a maior parte de Deus fala com uma cidade. Deus fala com uma nação. Por exemplo, tem coisa que Deus fala com o Brasil todo. Tem coisa que Deus fala para uma igreja toda. E tem coisa que ele vai falar para você. Então, ali Jerusalém como capital, como governo, como tudo, ele rejeitou Jesus de Nazaré. E o Senhor Jesus falou, esse templo vai ser destruído. Esse templo vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. Ok? Aleluia. E aí, no ano 70 aconteceu isso. Aí a tribo de Judá também espalhou pelo mundo. Também espalhou. Mas eles lá fora no mundo, eles tentaram se organizar. Eles tentaram casar com as mesmas pessoas da mesma tribo, o máximo que eles podiam conseguir. Alguns também se debandou no meio dos gentios e virou tudo gentio. Okay? Até hoje tem. Até hoje tem aqueles judeus que ainda conservam as tradições, mas tem também aqueles que já se debandaram no meio dos gentios. Não sabe mais nem aqui, entendeu? Mas o importante agora é que o Senhor Jesus de Nazaré, nosso amado, nosso lindo, aqui ó, versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus. Agora nós fomos criados em Cristo Jesus. Agora as pessoas não podem vir mais nos condenar pelo nosso passado, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Permaneça nele. É ele que te garante a vida eterna. E essa vida está chegando, é rápido. Logo Jesus vai nos levar para o paraíso. O mundo está terrível. Gente, tem notícias que a gente fica sabendo, gente, a gente passa mal. As notícias, coisas terríveis que estão acontecendo no Brasil e no resto do mundo. Tem coisa tenebrosa, tem coisa que eu nem vejo. Não me manda vídeos horríveis porque eu não abro. Não quero fazer mal para minha mente. Já chega as coisas que eu vejo. Gente, é forte as coisas. Não quero. Tá terrível esse mundo. Tá tenebroso. Quem fica em casa, sempre em casa, tá livre de ver muita coisa horrível por aí. Tá horrível, 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 horrível. É Deus que nos protege. É os anjos do Senhor que nos protegem. Nós e nossos familiares. Porque a coisa aí fora tá horrível. Então, vamos buscar o nosso amado Jesus, porque ele logo vai nos tirar de toda a maldade desse mundo. Ok? E que nós temos que fazer é colocar nossos familiares na presença do Senhor. Ore por teus filhos, ore por teus netos, ore por todos, por teus parentes. Orem, peça a Deus para ter misericórdia, mas ore no nome de Jesus de Nazaré, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida, ok? E eu vos deixo por aqui, que eu já falei muito. Fiquem todos na Shalom. Hoje foi Efésios 2, a primeira parte. Shalom, shalom.